junto ao BNB. Em ato contínuo, faz a leitura do ofício advindo da FACE, Federação das Associações Comunitárias de Palmirim, que convida para a primeira Conferência Livre ODS, que ocorrerá no dia 28 do mês em curso, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Faz a leitura da indicação número 054/2026, de autoria do vereador Dr. Valderi Dantas, que solicita que seja roçado o mato da escola ao redor da escola José Alves e também na Avenida São Sebastião. Indicação número 055/2026, de autoria do mesmo vereador, pede que seja colocado entulho na estrada que liga o bairro Alto Bandeirantes ao município de Bom Jesus. Indicação número 056/2026, de autoria da vereadora Rosneide Barbosa, pede poda de árvores na rua Coronel José de Melo. Indicação número 057/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, pede que seja feita a manutenção da estrada que liga o bairro Alto Bandeirante ao município de Bom Jesus. Indicação número 058/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, pede que seja tapado os buracos que estão na frente da borracharia Ponte Nova. Indicação número 059/2026, também da vereadora Rosineide, pede que seja disponibilizado a tenda da agricultura familiar para os pequenos feirantes. Indicação número 060/2026, da vereadora Rosineide, que pede que seja consertado o transporte escolar do sítio Serrote. Indicação número 061/2026, do vereador Cícero Ferreira Duarte, pede que seja feito o conserto da cratera que se abriu na estrada do sítio Bananeiras. Indicação número 062/2026, tem como autor o vereador Cícero Ferreira Duarte e pede para que se coloque manilhas em frente da casa de Sérgio, no sítio São Vicente. Neste momento, a presidente concede a palavra aos vereadores inscritos. A vereadora Rosineide Barbosa fala de suas indicações e as justifica. Com a palavra, o vereador Valderi Dantas fala sobre suas indicações, justificando-as e faz mais uma indicação verbal, acrescentando que é apenas um reforço a indicações já feitas por outros colegas. Pede que seja construída uma lombada entre a Vila Marieta e o bairro Fazendinha. Com a palavra, o vereador Cícero Ferreira, após fazer breves saudações, reforça o pedido de manutenção para a estrada do sítio Bananeiras. O vereador Silvio Diniz faz uma indicação verbal e pede para que seja feita a manutenção nas estradas vicinais com melhor material e com mais transparência. Fala também dos transportes escolares e suas precariedades e ressalta que deveria haver um plano preventivo de substituição destes transportes para não penalizar os alunos que deles se utilizam. Em ato contínuo, a presidente declara aberta a ordem do dia, colocando em pauta em primeira votação o projeto de lei número 007/2026, de autoria do Poder Executivo. Solicita, então, que o assessor jurídico explane sobre o referido projeto e leia os pareceres competentes. Após a leitura, a presidente abre a fase de discussão. Com a palavra, o vereador Silvio Diniz faz alguns questionamentos, apresentando alguns pontos que apresentam fragilidades no projeto ora em pauta.
Por fim, clama aos colegas vereadores que realizem uma maior análise antes de aprová-lo. O vereador Cícero Ferreira questiona sobre os valores e se haverá processo de licitação. O assessor jurídico reexplica, lendo o primeiro artigo contido no projeto. O vereador José Valderi fala que haverá um processo licitatório. O vereador Silvio Diniz novamente questiona, expondo a ausência de valores definidos dentro do projeto em pauta. Em ato contínuo, a presidente coloca em primeira votação o projeto de lei número 007/2026. Os vereadores votam em seus terminais eletrônicos. Logo após, a presidente o declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 007/2026. Ainda na ordem do dia, a presidente coloca em pauta em primeira votação o projeto de lei número 002/2026, de autoria do Executivo, que institui o Plano Diretor Participativo de Palmirim, solicitando que realize a leitura dos pareceres competentes. Após a leitura, a presidente abre a fase de discussão. E não havendo manifestação, a presidente pede que todos votem em seus terminais eletrônicos. Após votação, a presidente declara aprovada em primeira votação o projeto de lei número 002/2026. Em ato contínuo, a presidente abre a fase de explicação pessoal. O vereador Cícero Ferreira expressa votos de pesar às famílias recentemente enlutadas e parabeniza alguns aniversariantes e finaliza pedindo oração pela saúde do servidor Vandir. A vereadora Rosineide Barbosa se solidariza com as famílias enlutadas e parabeniza alguns aniversariantes. Em ato contínuo, a presidente Marcilene Alexandre saúda a todos e expressa votos de pesar às famílias enlutadas. Manda felicitações aos aniversariantes e convida a todos para a próxima sessão. Sem mais a acrescentar, encerra esta sessão. E Palmirim, 22 de abril de 2026. Após a leitura, o vereador que desejar fazer alguma observação sobre a ata, favor manifestar-se. Presidente, só fazer uma ressalvazinha que não é no São Vicente, não, Armanilha, é no Sítio Novo. Aí tá como fosse de frente à casa de Sérgio, no São Vicente, não é no Sítio Novo, viu? Só fazendo essa ressalvazinha aí. Declaro aprovada. Declaro aberto a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores da Câmara Municipal, aos amigos que compõem o Poder Legislativo, aos galerianos aqui presentes, a todos que nos assistem e nos escutam pelos canais oficiais da Câmara, muito boa tarde. Mensagem número 011/2026. Excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem como objetivo permitir que os valores recolhidos a título de imposto de renda pelo consórcio sejam incorporados à sua receita orçamentária, garantindo maior eficiência na gestão dos recursos destinados à prestação de serviços de saúde. Atualmente, os valores do imposto de renda recolhido pelo próprio consórcio devem ser repassados aos entes consorciados, municípios e estados, obedecendo à proporcionalidade das suas respectivas participações financeiras, devidamente registrado nos seus contratos de rateio, o que pode gerar dificuldades operacionais, perda de recursos que poderiam ser aplicados diretamente nas ações de saúde. Com a presente medida, busca-se garantir que esses recursos permaneçam no próprio consórcio, fortalecendo sua capacidade de investimento e otimização dos serviços prestados. A presente iniciativa também garante segurança jurídica na destinação dos valores já arrecadados, evitando disputas sobre sua destinação e permitindo seu aproveitamento para o fortalecimento das atividades do consórcio. Notadamente,
Se assim não se verificar, estaríamos diante de um importante endividamento do consórcio para com os seus entes públicos consorciados, a ensejar a premente necessidade de se lançar mão sobre os valores do caixa do ente consorciado para fim de pagamento do débito de encomenda, em desprestígio ao regular funcionamento dos serviços de saúde ofertados pelas suas unidades, Policlínica e CEL. Dessa forma, o presente projeto promove maior autonomia financeira ao consórcio público de saúde, garantindo que os recursos coletados sejam utilizados para o fim a que se destinam, sem burocracia desnecessária, incumprindo a observância às normas de controle e transparência. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta matéria. Passa da Prefeitura Municipal de Palmirim, 3 de abril de 2026, Wilson Alves de Freitas, Prefeito Municipal. E aqui segue o projeto de lei número 011/2026, de 13 de abril de 2026, que dispõe sobre a incorporação dos valores recolhidos a título de imposto de renda retido na fonte, IRRF, pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó, Estado do Ceará, a sua própria receita orçamentária e da outras providências. Mensagem número 012/2026. A Câmara Municipal de Palmirim, senhora presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de encaminhar a esta augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a correção anual dos valores dos contratos de rateio do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó. Estabelece prazo de vigência dos contratos de programa e fixa limites para despesas administrativas no âmbito do município de Palmirim. O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer normas de natureza financeira, administrativa e de governança pública relativas à participação do município no consórcio público de saúde, especialmente no que se refere à atualização anual dos valores repassados mediante contrato de rateio com base em índice oficial de inflação, a definição do prazo de vigência dos contratos de programa, a fixação de limites mínimos e máximos para despesas administrativas do consórcio, a garantia de aplicação mínima de recursos em ações e serviços de saúde de natureza assistencial. A proposta visa assegurar planejamento orçamentário, equilíbrio financeiro, transparência na gestão dos recursos públicos e maior eficiência na aplicação dos recursos destinados à saúde pública, garantindo que a maior parte dos recursos seja efetivamente aplicada no atendimento à população. A atualização anual pelo IPCA, ao final de cada exercício financeiro, permitirá que os novos contratos de rateio sejam firmados com valores atualizados, garantindo previsibilidade orçamentária e evitando defasagem financeira para que possa comprometer a prestação dos serviços de saúde. Além disso, a fixação de limite para despesas administrativas entre 5% e 10% busca assegurar que os recursos do consórcio sejam majoritariamente aplicados na atividade fim, ou seja, na prestação de serviços de saúde à população, fortalecendo o controle e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público da matéria, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos novos vereadores, contando com a sua aprovação. Passa da Prefeitura Municipal de Palmirim, aos 3 dias de abril de 2026, Wilson Alves de Freitas, Prefeito Municipal. Projeto de lei 012/2026, de 3 de abril de 2026, que dispõe sobre a correção anual dos valores dos contratos de rateio do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó. Estabelece prazo de vigência dos contratos de programa, fixa limites mínimos e máximos para despesas administrativas e dá outras providências. Mensagem número 013/2026. A Câmara Municipal de Palmirim, senhora presidente, senhores vereadores. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que ratifica o termo aditivo ao protocolo de intenções do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó. O referido termo aditivo tem por finalidade promover a atualização do instrumento original, mediante acréscimo de novos dispositivos que visam aperfeiçoar a gestão, a organização e a execução das ações e serviços de saúde desenvolvidos no âmbito do consórcio. Ressalto que tais alterações buscam adequar o protocolo às necessidades atuais, fortalecendo a cooperação interfederativa e garantindo maior eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde à população. Importa destacar que permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições anteriormente estabelecidas no protocolo de intenções, assegurando-se assim a continuidade dos compromissos já firmados entre os entes consorciados. A ratificação do presente termo aditivo é medida necessária para a sua plena eficácia jurídica, conforme determina a legislação vigente, e representa mais um passo no aprimoramento das políticas públicas de saúde em nossa região. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da matéria, por se tratar de iniciativa de relevante interesse público.
Atenciosamente, passa da Prefeitura Municipal de Palmirim, em 3 de abril de 2026, Wilson Alves de Freitas, Prefeito Municipal. E segue o projeto de lei número 013, de 3 de abril de 2026, que ratifica termo aditivo ao protocolo de intenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó, por meio do qual foi acrescido novos dispositivos ao instrumento original, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições. Mensagem número 014/2026. Excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo alterar a lei número 484/2023, de 30 de novembro de 2023, que subvencionava a Associação dos Catadores Recicláveis de Palmirim, Acre, e da outras providências. A subvenção social que se refere ao caput deste artigo será aplicada única e exclusivamente nas atividades da entidade beneficiada por esta lei, destinando-se ao custeio de despesas como aluguel, locação de caminhão, aquisição de material de expediente e implementos, bem como ao pagamento de energia elétrica e água. Poderá ainda ser utilizada para equipamentos de proteção individual, EPIs, e outras despesas necessárias à sua execução. A subvenção social de que trata o artigo anterior não tem caráter vitalício e poderá a qualquer tempo ser suspensa, extinta ou anualmente reajustada através de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta proposta. Passa da Prefeitura Municipal de Palmirim, aos 23 de abril de 2026, Wilson Alves de Freitas, Prefeito Municipal. E segue o projeto de lei número 014/2026, de 23 de abril de 2026, que altera a lei 484/2023, de 30 de novembro de 2023, que subvenciona a Associação dos Catadores de Recicláveis de Palmirim, Acre, e da outras providências. Mensagem número 015/2026. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação desta augusta Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a restrição de circulação de veículos de grande porte no perímetro central do município de Palmirim. A presente proposição tem como finalidade promover melhorias significativas na mobilidade urbana, na segurança do trânsito e na preservação da infraestrutura viária municipal, considerando o crescente fluxo de veículos pesados circulando nas vias centrais da cidade. É de conhecimento público que o tráfego intenso de caminhões, carretas e demais veículos de grande porte em áreas centrais acarreta diversos transtornos à população, tais como congestionamentos, aumento do risco de acidentes, deteriorização acelerada do pavimento, comprometimento da fluidez do trânsito, além da elevação dos níveis de poluição sonora e ambiental. A medida proposta busca organizar o fluxo viário urbano, garantindo maior segurança para pedestres, ciclistas e condutores de veículos de menor porte, bem como assegurar melhores condições de trafegabilidade nas vias públicas municipais. Importante destacar que o projeto de lei prevê exceções para veículos que prestam serviços essenciais de emergência, coleta de resíduos, abastecimento comercial e demais situações justificadas, preservando o interesse público e o regular funcionamento das atividades econômicas locais. Além disso, a regulamentação posterior pelo Poder Executivo permitirá a definição técnica das áreas de restrição, horários de circulação e rotas alternativas, garantindo equilíbrio entre a necessidade do ordenamento urbano e a atividade de transporte de cargas. O descumprimento da lei acarretará a penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, entre elas a infração por transitar em locais em horários não permitidos. A Prefeitura terá o prazo de 90 dias para regulamentar a medida e instalar a sinalização adequada. Diante da relevância da matéria e dos benefícios que sua implementação trará à coletividade, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por esta egrégia Câmara Municipal em caráter de urgência. Passa da Prefeitura Municipal de Palmirim, 27 de abril de 2026, Wilson Alves de Freitas, Prefeito Municipal. E segue o projeto de lei número 015/2026, de 27 de abril de 2026, que dispõe sobre a restrição de circulação de veículos de grande porte no perímetro central do município de Palmirim e da outras providências. Ofício 034/2026, Gabinete, 29 de abril de 2026, Ilustríssima Senhora Marcelene Alexandre de Souza, Presidente da Câmara Municipal, assunto:
solicitação do espaço da Câmara Municipal, posto os candidatos convocados do concurso. Ilustríssima, ao cumprimentá-la cordialmente, solicitamos de Vossa Senhoria o espaço da Câmara Municipal de Vereadores neste dia 30/4, às 9h30, para que possamos realizar a solenidade de posse dos candidatos aprovados e convocados na segunda chamada do concurso público municipal. Na certeza do vosso atendimento, nos despedimos elevando votos de distinta consideração e estima. Atenciosamente, Wilson Alves de Freitas, prefeito municipal. Indicação número 066/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a poda das árvores ao lado do CRAS, bem como iluminar toda a área, pois existem algumas atividades à noite com jovens devido aos mesmos estudarem em tempo integral e lá está totalmente às escuras. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Indicação número 067/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a reforma da passagem molhada do sítio Marcos, pois a mesma encontra-se quase intransitável. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Francisco José dos Santos, vereador. Era só, presidente. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Rosineide Barbosa. Boa tarde, senhora presidente, mais colegas vereadores, plateia aqui presente, ouvintes. Presidente, a minha indicação, mais uma vez, é com relação à poda de árvores. Ao lado do CRAS, ou na frente do CRAS, que fica ali para aquele beco, as árvores estão grandes e não tem iluminação. Inclusive, eu estive por lá e algumas pessoas que trabalham no CRAS, pediram para que eu fizesse esse pedido, essa indicação, porque tem alunos que estudam em tempo integral, quer dizer, o dia todo, e algumas atividades que deveriam ser durante o dia estão acontecendo à noite e às escuras, porque na rua é ali ao lado, ou até mesmo quando sai do CRAS, certo? Então, eu peço encarecidamente que seja feita a poda daquelas árvores, estão muito grandes, e também que seja colocado iluminação, que aquela área seja toda iluminada. Para o momento, são essas minhas palavras, presidente. Vereador Francisco José. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos que nos escutam pela Cabanha FM, os meios de comunicações. Senhora presidente, a minha indicação, mais uma vez, é a respeito da passagem molhada ali do sítio Marco. Hoje está com 8 dias que para efetuar o velório, quero deixar aqui meus sentimentos à família de seu Constantino, Dona Rosa, a todos os filhos. Quero também fazer um agradecimento ao meu amigo Salomão, ao doutor Júnior Trigueiro, a Jefinho, que foram disponibilizar os carros para que os familiares viessem realizar o sepultamento, porque infelizmente a passagem molhada não dava para passar os carros. Tivemos que se deslocar, os familiares, os acompanhantes lá, por aquele acesso ali da passagem de Dr. Tales, ali por Vicente Santana, que também não estava em condições. Como o carro do pessoal aí era traçado, foi que deu para realizar o sepultamento da Dona Rosa. Então a gente pede encarecidamente aquela comunidade ali, Sítio Marco, Pedra, Capoeira Grande, que precisa daquela passagem molhada, para que veja a possibilidade, para que o próximo ano a gente não passe por esses transtornos no período invernoso. Ou reforme, ou derrube aquela que está lá, construa uma outra com uma estrutura melhor. Senhor presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal. Também a respeito do ônibus escolar que liga o sítio Boa Vista ao Canaúna. Pasmem os senhores, esse ônibus ficou lá quebrado 10 dias, os alunos perderam aula durante 10 dias, os pais nos procuraram, prejudica a educação do município,
né, os apontamentos, aluno perdendo aula. E gostaria também de deixar uma sugestão para que aqueles alunos daquela região ali fossem matriculados no distrito do Felizardo, para evitar esses transtornos que está causando também nesse período invernoso. Né? Satisfeito, senhor presidente, por essas minhas palavras. Presidente, me permita, que eu tinha colocado aqui também verbal. Com relação ao transporte dos universitários cajazeiros, o ônibus que o senhor Pedro dirige, né? Alguns alunos relataram que este ônibus não tem nem sequer o limpador, e olha que nós estamos no período de chuva, né? Graças a Deus, e ontem à noite choveu, quer dizer, obrigado o aluno estar limpando ali o para-brisa para o motorista poder enxergar, para poder dirigir. E também disse que esse ontem até a goteira fica molhando o motorista. Palavras de alguns alunos. Então, peço encarecidamente que seja resolvido esse problema, porque realmente é um absurdo. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde a todos. Algumas das indicações que seriam feitas por mim já foram faladas por alguns colegas, que era novamente também a questão dos transportes. Infelizmente, é uma questão que perdura por muito tempo no nosso município e é longe do nosso entendimento do porquê de não é resolvido. Porque, em questão contratual, são 2 veículos locados. Ambos têm o mesmo valor. Provavelmente era para ser ambos veículos com os mesmos parâmetros, com o mesmo conforto, com a mesma estrutura, mas aqui em Palmeirinha é totalmente diferente. É um caindo nos pedaços e o outro mais novo. Alguém está se beneficiando por isso e eu queria entender o porquê de não ser penalizada a empresa e não ter substituído esses veículos. Né? É a mesma coisa, como citou aqui o colega Pequeno, sobre a quantidade de ônibus que vem ficando em manutenção no município. Quando não é por causa das chuvas, que eles vêm à toa, os alunos perdem aula, é porque o ônibus fica no prego. E aí quem no final das contas é mais prejudicado são os alunos da rede pública e os universitários. E a minha última indicação era que uma solicitação para que houvesse um esclarecimento para esta casa, para que a gente pudesse expor à população sobre o episódio que aconteceu no dia de ontem, que foi uma criança, acho que com menos de 5 anos, que foi esquecida dentro de um veículo da rede municipal. Ficou trancada por mais de 3 horas dentro deste veículo. E assim, então precisa ser explicado e apurado os fatos por parte da Secretaria de Educação, já que cada ônibus do município tem um monitor justamente para isso. Precisa entender se essa criança estudava de manhã ou por que ela ainda estava no veículo, por que não desceu onde deveria descer. Porque graças a Deus passou uma pessoa abençoada e a retirou através da janela do motorista, mas a criança já se encontrava chorando muito, com um pouco de sinal de desidratação, porque já tinha chorado, já não aguentava mais nem falar, né? E ele me retratou que socorreu lá, que passou 1h da tarde e viu a criança sentada lá no volante, achou que estava brincando, que alguém tinha visto. Quando passou lá de 3h40, a criança estava lá morrendo de chorar e uma senhora tentando contato com ela, e foi quando retirou. Então assim, graças a Deus que não aconteceu o pior, mas que a gente precisa tomar a pá da situação, precisa. E a gestão, a gente sabe que não tem culpa direta do gestor, mas é dever dele apurar para saber por que é que isso ocorreu. Porque a gente tem aqui inúmeros veículos com 1 ou 2 monitores, então qual o trabalho está sendo feito por esses? Minimamente é tomar de conta para que haja ordem dentro do veículo e saber se desceram aqueles estudantes nas suas respectivas localidades. Satisfeito. Vereador Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadores, plateia aqui presente, na qual gostaria de saudar em nome da professora Cíntia, da monitora Renata, desejar boas-vindas a todas, população que nos assiste aqui através das redes sociais. Senhora presidente, gostaria de fazer 2 indicações verbais. A primeira indicação é no sentido de reiterar aqui o que a gente já tem cobrado nessa casa, que é com relação à questão dos tapas-buracos, né? Principalmente da CE até as proximidades do sítio Santa Bárbara, porque só tem aumentado, principalmente com o aumento dessa quadra invernosa. A gente sabe que se trata de uma CE, não é uma responsabilidade jurídica do município, mas que o município possa pleitear algo junto à SOP, ao Estado, porque
É uma demanda recorrente, inclusive já houve acidente, já houve quebra de moto. A quantidade de veículos que tem quebrado, vereadora Rosneide, isso aí ninguém nem se calcula mais, certo? Então, assim, que o município possa cobrar o Estado de forma mais veemente, porque Palmeiras tem sido esquecido, certo? Tudo que é relacionado aqui, a gente tem percebido ao Estado do Ceará, ao governo do Estado, a gente tem percebido que não tem tido resposta, né? Você veja ali, por exemplo, a senhora falou de poda de árvores, eu trago a poda de árvores ali de frente ao colégio estadual, né? Tá quase não vendo mais sequer nem o nome Dom Francisco, né? O Estado não tem feito a poda. Então, assim, que o município possa cobrar do Estado disso, ou então subsidiariamente possa fazer um paliativo para tentar, porque meu irmão ali no bairro Fazendinha, até as proximidades ali de Valdeci, da entrada da Santa Bárbara, tem canto lá que o veículo não passa, tem que passar devagar, porque senão você cai literalmente dentro de um buraco. A senhora deseja falar alguma coisa? Não. Não, era só para reforçar, né, essa poda também ali em frente à Escola do Francisco, né? Inclusive, estão prontos. Podaram hoje. Podaram hoje, pronto. Graças a Deus. Graças a Deus, não pararam só na Ademar Barbosa. Estão continuando. E cobrar também da secretaria e do setor competente a questão da regulamentação e da fiscalização desses podadores, né? Porque, assim, a gente tem recebido reclamações incisivas, inclusive dos podadores no horário de expediente, que não estão dando expediente. Então, assim, um caso mais detalhado, mas que a gestão possa fazer essa fiscalização para que possa desempenhar um belíssimo trabalho e reiterar a questão dos tapa-buracos, porque inclusive os buracos até as proximidades ali da Ponte da Vila que foram tampados estão como foram inicialmente lá atrás, né? Tem piorado porque o asfalto tem cedido junto com o buraco que não foi bem compactado, e aí é pior. Ao invés do veículo cair no buraco de terra, está caindo no buraco pavimentado, aí é que aumenta o prejuízo de veículo. Então, para o momento, são essas nossas palavras, senhora presidente. Declaro aberta a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta em segunda votação o projeto de lei de número 007/2026, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil e BNB e da outras providências. Solicito o assessor jurídico que faça a chamada regimental. Mapa de votação, segunda votação. Projeto de lei número 007/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e da outras providências. Dia 29 de abril de 2026, segunda votação. Como vota o vereador Cícero Ferreira Duarte? Voto sim. Francisco José dos Santos. Voto sim. José Silvio Gonçalves Diniz Neto. Voto não. José Valderi Dias Dantas. Sim. Michele Jorge Dias. Voto sim. Renato dos Santos. Voto sim. Rosineide Barbosa de Souza. Voto sim. Walter Brasil Gouveia. Voto sim. E Marcelena Alexandre de Souza Josué, por se tratar de quórum qualificado de 2/3 a matéria. Voto sim. 8 votos a favor, nenhum voto contra, 8 votos a favor, 1 voto contra, nenhuma abstenção, nenhuma ausência, senhora presidente. Declaro aprovada em segunda votação o projeto de lei do Executivo de número 007/2026, devendo o mesmo ir para a sanção e promulgação. Ainda na ordem do dia, coloco em pauta, em segunda votação, o projeto de lei de número 002/2026, de autoria do Executivo Municipal. Institui o Plano Diretor Municipal Participativo de Palmeirim. Solicito o assessor jurídico que faça a chamada regimental. Mapa de votação, segunda votação, projeto de lei número 002/2000. Não é esse voto. Projeto de lei, se alguém puder ajudar, porque aqui está escrito projeto de lei 002/2025, e não é. Mas é o 02/2026? Então é porque é projeto de lei complementar, tá certo. Projeto de lei complementar 002/2026, de autoria
do Executivo. Institui o Plano Diretor Municipal e Participativo de Palmirim. Dia 29 de abril de 2026, segunda votação. Como vota o vereador Cícero Ferreira Duarte? Voto sim. Francisco José dos Santos. Voto sim. José Silvio Gonçalves Diniz Neto. Voto sim. José Valderi Dias Dantas. Sim. Michele Jorge Dias. Voto sim. Renato dos Santos. Voto sim. Rosineide Barbosa de Souza. Voto sim. Walter Brasil Gouveia. Voto sim. 8 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção, nenhuma ausência, senhora presidente. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei do Executivo de número 002/2026, devendo o mesmo ir para a sanção e promulgação. Declaro aberto a fase de explicação pessoal. Vereador Cícero Ferreira. Senhora presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, quero dar uma boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Acabam FM, do site de transmissão de secessão, que Deus abençoe a cada um. Saudar aqui, todos aqui presentes, em nome, né, da coordenadora lá do EJA, do Alto Bandeirante, Cíntia, da professora Roberta, nosso presidente da associação aqui, das federações de associações aqui do nosso município, Antocildo, desde já, pegando deixa, convidando todos, né, para a primeira conferência sábado, pela manhã, às 8h30, aqui na Câmara Municipal de Palmirim. Em nome dele, nós vamos fazer esse convite a todos, nosso secretário Júnior Trigueiro, nosso amigo Salomão, Luiz, as assessoras aqui dos vereadores, funcionários dessa casa. Que Deus abençoe a cada um. Senhor presidente, mais uma vez a gente inicia aqui nossas palavras deixando voto de pesar. E aqui a gente quer deixar o voto de pesar, o funcionário, né, aqui do nosso município que nos deixou, nosso amigo Vandinho, ali do São Vicente, em nome de toda a sua família, da sua esposa Ana, dos seus filhos, Vitor e Vandim Filho, Dani, dos seus irmãos Anderson e Gedo, enfim, em nome da família Gonçalves, em nome dessa família ali de São Vicente, em nome do nosso povo palmirinense, em nome de todos os funcionários do nosso município. Vandim, que eu acredito que cada um de nós aqui precisou dele, e ele sempre atendendo cada um de uma gentileza muito grande. Pegou todos nós de surpresa, né? Indo trabalhar, a viagem indo para Vaza Alegre com paciente, e lá passou mal chegando em Vaza Alegre, e aí foi tirado para Barbalha. Infelizmente não teve jeito. E aqui a gente quer registrar esse voto de pesar essa família e dizer que Vandim prestou um grande trabalho aqui para a gente e deixou um legado. Eu tenho certeza que os filhos vão dar sequência, um grande homem, um grande amigo. A família não está passando um momento muito difícil, o momento não está sendo fácil, mas a gente está em oração que Deus dê a recuperação a essa família. Quero aqui também, senhora presidente, deixar aqui voto de pesar a família de Zé Ismar, ali do Canaúna, em nome dos seus pais, Zé Filho e Dona Lúcia. Esses pais já vêm num sofrimento muito grande. Já é o 4º filho que eles perdem, né? Tudo jovem, né? E aí a gente lembra de um deles que prestou serviço aqui no nosso município também, que foi Luciano Catarina, né? E agora Zé Ismar, ali do cara novo, 47 anos, em nome aí dos seus filhos, em nome da sua esposa, dos seus irmãos, André e Andrade, das suas irmãs, parente da gente ainda, e uma família muito grande ali no Canaúna. E pegou todos ali de surpresa também. Vinha com alguns problemas de saúde e tudo, mas não era dessa forma assim que pegou o pessoal de surpresa, né?
Mas aqui, em nome dessa família, aqui, a gente desses votos de pesar aqui, senhora presidente. Deixar voto de pesar também aqui, a tia do vereador pequeno, né, dona Antônia, residia ali em Cajazeira, trabalhar na área da educação, aposentada da universidade, o que eu quero registrar aqui, esse voto de pesar, em nome do vereador pequeno. Quero aqui também, vereadora Rosneide, a mãe de Gastão, né, que residia fora, faleceu, né, Luiz? Dona Antônia Maria da Conceição, em nome do seu filho Gastão, que mora ali no Pé da Pedra. Existem aqui também os votos de pesar. E aqui, senhora presidente, mais uma vez, né, reforçar as indicações dos colegas vereadores e todas as indicações muito importantes aqui para o nosso município. E aí eu faço também, né, a gente convida alguns secretários, né, presidente, que possa vir falar da sua pasta, né, como secretário de Agricultura, e outros, porque seria muito importante a gente ver o que está acontecendo. Que a gente vota leis, cria leis aqui na Câmara, mas é muito importante a gente saber também o que está se passando, né, que a gente é muito cobrado. Nesse momento, também que está a parte aí à frente das máquinas, a questão dessas estradas, como é que vai ser resolvido, como é que vai ser consertada essa situação, porque a gente é muito cobrado nessa área também, e seria muito importante o nosso prefeito fazer uma reunião aí, ou então mandar o secretário aqui para falar sobre essas pastas que eles ocupam aqui no nosso município. Muito importante aqui a gente está por dentro dessa situação. Algumas obras, né, vão começar, algumas obras estão terminando. Então, não sei por que a gente não tem esse conhecimento. Vereador Valderi, por ser o líder, né, do prefeito, seria muito importante a gente estar sabendo o que é que vai entrar, o que é que vai sair, o que está sendo finalizado, o que vai começar. Então, eu gostaria de você passar essa mensagem para os órgãos competentes e deixar a gente por dentro de algumas coisas aqui no nosso município. E aí a gente pede mais uma vez orações para todos que estão enfermos, inclusive ontem o nosso amigo Tantônio foi transferido para Barbalha, né? Tantônio aqui da Fazendinha, o esposo de Rosa, se encontra lá no UTI em Barbalha, teve um infarto, e aqui a gente pede oração para ele. Senhora presidente, a gente fica satisfeito, viu? Que Deus abençoe e muito obrigado. Vereador Silvio. Silvio, só que eu tinha até notado aqui. Disponha, vereador. Muito importante, senhora presidente, fazer um convite ao secretário de transporte, né? Porque o que é que está acontecendo? Várias indicações aqui através dos transportes escolar. Agora, aconteceu essa situação ontem, eu sei que acontece, isso a gente não vai culpar ninguém, mas tem umas situações que isso deixou a família muito, muito abalada. Poderia ter acontecido uma coisa pior. A família fica revoltada, a população fica revoltada. Cada um se põe no lugar desses pais, né? Você como pai, se fosse um filho seu, se tivesse acontecido isso, né? Cada um se põe nessa situação, né? Isso, e a gente sabe que nossa secretária ela vem fazendo um bom trabalho aqui no nosso município, no resto dúvida, a Messia vem fazendo um grande trabalho. Então, logicamente, é colocada a nota nas redes sociais, mas eu acredito que essa casa aqui também está à disposição para o nosso secretário de transporte, muitas indicações sobre essa situação de ônibus, né? Então, a gente aqui também faz esse pedido para ele vir aqui ter essa tribuna aqui dessa casa aqui, para esclarecer alguma coisa, alguma situação. Muito obrigado. Vereador, me permita, sim, só reforçando, né? É necessário que haja, né, uma reunião
com todos esses monitores, né, para que se explique, né, toda essa situação, como se deve proceder, como se deve fazer, né, quando um transporte escolar chegar numa creche, chegar na escola, principalmente em se tratando de criança de creche. Tem que passar em todas as cadeiras e olhar, porque graças a Deus, né, que o pior, uma tragédia não aconteceu, mas realmente, e a gente vê muitas notícias, muitas reportagens, né, nesse sentido, a gente agradece muito a Deus por não ter acontecido uma tragédia, que não se repita, ninguém está aqui culpando isso, mas é preciso que haja uma reunião com todas essas pessoas e que explique como deve ser esse trabalho e que realmente seja cumprido. Boa tarde a todos, senhora presidente, nobres colegas vereadores, esses que nos acompanham através das nossas redes sociais e os que nos escutam através da Rádio Acabam FM. Bem, eu quero aqui deixar minha solidariedade à família dessa criança que no dia de ontem estava sob responsabilidade do município e foi esquecida dentro de um veículo por mais de 3 horas. Eu quero aqui dizer e alertar a esta casa que nós não só podemos levantar, só não devemos levantar essa bandeira nesses momentos que acontecem esses episódios à parte, porque acaba caracterizando como se a gente só falasse quando acontecesse o pior, e não é. Por muitas vezes é recordado aqui, mas às vezes a gestão só toma alguma atitude quando acontece esse tipo de episódio. Prova viva disso é a questão dos transportes do Canaúna, que carregam o dobro da sua capacidade em uma estrada de terra, em período chuvoso, pegando BR. E isso mostra a importância que as nossas crianças e os nossos adolescentes não têm para a gestão, porque esse problema perdura por mais de um ano. E aqui, em minhas palavras, eu queria lamentar profundamente a situação que Palmirim se encontra hoje em dia. Na última semana, houve um volume gigantesco de pessoas ligando, passando mensagens, nos procurando, sempre trazendo uma demanda e uma reclamação. A gente entra na cidade de Palmirim, quando olha para a Praça José Alves, a praça não tem banco, está tomada de vegetação, de mato, lixo, construções irregulares, com permissão da gestão. Olhamos para o lado direito, para uma policlínica que foi inaugurada em dezembro do ano passado, e até os dias de hoje, graças a Deus que serviu para fazer aquelas cirurgias, mas depois se fecharam novamente. Não serve à nossa população. Servindo apenas de cartão postal para as redes sociais do gestor, para dizer que se importa com a população. Mas quando a gente chega lá no sítio Bananeiras, a gente olha para um posto de saúde, em frente à casa do amigo Zé Tiagas, que aquela foi a obra mais demorada da história de Palmirim. Perdurou por mais de 10 anos. Foi inaugurada no ano passado. Está servindo para juntar morcego e poeira e o mato tomando de conta. E benefício que é bom para a população da Bananeira? Nada. E aí eu concordo com a indignação da população. Porque quando a gente anda nas ruas de Palmirim, a cidade está cheia de buracos. E olhe que Palmirim nunca recebeu tanto ISS em sua história como vem recebendo nos últimos anos. Onde é que está sendo empregado esse dinheiro? Será que só serve realmente para colocar nas mídias sociais do gestor que está inaugurando, mas beneficiar a população que é bom? Não acontece. Temos aqui um volume elevado de comerciantes da nossa cidade sendo prejudicado porque o mercado público continua fechado devido a uma obra mal executada. Assim como olhamos para o centro de treinamento do município, uma obra que com 3 anos teve que ser interditada e fechada porque já caiu, já precisa de reparo. As obras feitas por essa gestão é contada nos dedos. Aqui antes mesmo do prefeito Caiano já se desmanchou. E olhe que os valores delas são elevadíssimos. Então a gente não pode fechar o olho para isso. A gente é a voz do povo, é a casa que fiscaliza. Será que só o vereador Silvio está enxergando esses problemas que Palmirim está enfrentando? Ou quer dizer que os outros também não escutam essas mesmas demandas do nosso município? Porque eu sei que aqui a população não procura apenas a gente, e sim todos os representantes aqui desta casa.
E aqui eu quero concluir minhas palavras lamentando mais uma vez o que foi aprovado em segunda votação no dia de hoje. Um cheque em branco endividando o município em mais de uma década, sem constar dentro do projeto de lei nem sequer um projeto, como será o projeto de execução e uma tomada de preço. Tomada de preço não, porque é na parte da licitação, mas uma pesquisa de preço sobre aquilo. Trouxemos aqui na primeira votação uma pesquisa rápida e mostramos um valor de 860 mil. Mas a Câmara optou por aprovar um projeto de lei dando um cheque em branco para o gestor de até 3 milhões e 400 mil, que vai endividar esse município em mais de uma década. Eu queria muito no dia de hoje parabenizar quem devia estar aqui fiscalizando, mas estamos fechando os olhos para uma demanda que vai endividar nosso povo, nosso município, e a conta quem paga é o consumidor final, que é a nossa população. Satisfeito. Vereadora, só um instantinho. Vereador Silvio, eu lhe parabenizo, né, pela sua fala, pelo que vem, né, observando e cobrando, que esse, com certeza, é um dos deveres nossos, mas, né, quando Vossa Excelência diz todos os vereadores não vêm, eu acabei de falar aqui do problema do transporte escolar, que não tem nem sequer um limpador, o mesmo caso que Vossa Excelência falou. Eu fui o primeiro vereador aqui desta casa a cobrar aqui a abertura do mercado público, que foi inaugurado no mês de dezembro, que até vai fazer 2 anos no mês de agosto, que foi fechado para fazer a reforma e que ainda não foi entregue. Cobrei também. Do posto de saúde lá da Bananeira, também já cobrei. Então, não é, né, questão de dizer que todos os vereadores, os demais vereadores ficam calados, né, que isso não é verdade. Com certeza, né, Vossa Excelência tem todo o dever de cobrar e está mais do que correto, né? Agora, eu só não concordo em dizer que os demais vereadores ficam calados. Inclusive, vereador, só concordo que a senhora fez essas reivindicações e queria convidá-la para, juntamente com a gente, assinar a denúncia no Ministério Público sobre o gestor, sobre o que vem acontecendo, sobre os valores das obras e por que são inauguradas e não funcionam. A gente vai estar fazendo essas denúncias ao decorrer da próxima semana e, caso a senhora tenha interesse, possa assinar juntamente com a gente para que o gestor tome providência, já que há muito tempo a gente reivindica, não só a senhora como outros, e não é atendido por parte dele. Permite, senhor presidente, também faço das minhas palavras aqui a companheira Rosineide. E todos aqui já fizeram indicações a respeito dessas problemáticas que está acontecendo aqui no município. Vossa Excelência tem todo o direito de levar essa pauta desse assunto, mas quando se tratou dos colegas que não estão vendo essa problemática, me desculpe, mas aqui nós estamos levando, inclusive o posto de saúde da Bananeira, tem indicações aí, várias da minha parte, da colega Rosineide, sobre o posto da Bananeira, sobre aquela policlínica, né, e as demais, os demais órgãos que se inauguraram, que não estão funcionando. Obrigado, presidente. Vereador Dr. Valderi. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras novamente, plateia aqui presente, na qual saúdo em nome do nosso amigo Luiz, esse grande baluarte lá do nosso sítio Serrote, servidores dessa casa, população do nosso município, dizer da alegria, da satisfação, da honra de podermos estar mais uma vez aqui nos exercícios dos trabalhos, sempre lutando, reivindicando por aquelas pautas tão iminentes que a população nos procura, e que estamos aqui para tentarmos trazer a solução para os problemas.
Assim como o nosso amigo, o vereador Jacaré, iniciou sua fala, também gostaria de me solidarizar com as famílias, né, que perderam seus entes queridos, para não ser tão extensivo, já que o nosso colega, o vereador Jacaré, que já falou muito bem, inclusive dos familiares, solidarizar aqui com as famílias do nosso amigo Vandinho, nosso amigo Girdo, né, ali de nossa família de Zé Filho, de Andrade ali, pessoas que a gente tem muito apreço e passam por esses momentos difíceis, e de igual modo também aqui com a família do nosso colega e vereador Pequeno do Trapiá, né, a sua tia. A família tem passado, né, vereador, por um momento muito difícil, né, essas percas. Que Deus conforte o coração, dê forças e continue fortalecendo para que possam conseguir enfrentar esses desafios diários. Só agradecer aqui, Antocildo, acho que já foi, mas agradecer aqui, veio nos deixar um convite que se realizará agora dia 2 de maio, nessa casa, uma conferência, né, organizada pela Federação das Associações de Palmirim. Então, se Deus quiser, estaremos aqui. Parabenizá-lo pela iniciativa, por estar à frente desta tão importante representatividade social. Gostaria também aqui de parabenizar essa casa pela aprovação do plano diretor, né, um assunto muito importante e que deixará a médio, longo e prazo a marca na história do município em todas as diversas áreas. Dizer também que desde ontem, quando vereadora Rosineide e vereador Silvio, desde ontem, quando a gente tomou conhecimento sobre essa questão da criança lá no ônibus, liguei para a secretária Messia, certo? E desde ontem ela tem nos atualizado sobre o que aconteceu e sobre as providências que a gestão tem tomado. Inclusive, Vossa Excelência falou, eu também falei com ela que a questão dessas reuniões periódicas, ela disse que isso já inclusive acontece, e hoje esteve com a família, se dispôs a disponibilizar psicólogos, assistente social, para que possam fazer o acompanhamento caso haja alguma sequela. Infelizmente, um fato lastimável, nós sabemos que, graças a Deus, não aconteceu algo maior, né? Ela me falou também que irá ser substituído o motorista, certo? E também eu acho que uma monitora, que o ônibus tinha duas, né? Então, mas que a gestão tenha mais, como é que eu posso dizer, que tenha mais cautela nesse sentido, porque assim, foi um fato isolado, mas uma coisa que poderia ter gerado um prejuízo familiar enorme, né? Que é uma coisa mais grave, mas graças a Deus não aconteceu, mas que sirva de exemplo para que a gente possa cada vez mais melhorar e prestar um serviço público ainda mais de qualidade. Então, desde ontem eu vejo a secretária de Educação muito empenhada nisso, junto com o gestor, para tentar entender melhor o que aconteceu e procurar novas medidas para coibir que isso venha a acontecer futuramente. Então, e me solidarizar também ali com a família, ali do sítio Serrote, né? Mas, segundo a secretária de Educação me repassou, será resolvido com a questão do motorista e a substituição de uma monitora, e será feito também outras capacitações para que isso não volte a acontecer, que de fato realmente um fato isolado, mas um fato muito preocupante. Senhora Presidente, também gostaria de dizer que continua publicado, né, o edital de chamamento público da Lei Aldir Blanc, que vai até o dia 11 de maio, então aquelas, né, vereador Renato, as associações, aquelas que têm um interesse em participar, continua publicado esse edital, né. Amanhã nessa casa serão convocados os 29 concursados, né, amanhã a posse, isso. Amanhã será realizada a posse aqui, eu acho que é 9h30 da manhã, os 29 concursados que foram convocados do concurso público. E também fui informado, vereador Jacaré, que o deputado Domingos Neto, ele disponibilizou para cá, contemplou o município com micro-ônibus para a saúde, né? Se Deus quiser, esse micro-ônibus chegando, trará muitos benefícios, principalmente para aquelas pessoas que fazem atendimento fora do domicílio, né? A gente sabe que é uma demanda muito grande e que servirá e contribuirá muito com o município.
Gostaria aqui de parabenizar, vereador Silva, senti sua falta lá, a cantoria realizada lá no seu pai, certo? Tanto eu como o vereador Pequeno estávamos lá, muito bem organizada, parabenizar. O Alex, e tinha uma senhora lá também, muito bem cortejada, uma quantidade de pessoas muito boas, né? A gente sair de lá era quase 11 horas e ainda ficou lá. Então, parabenizar pela organização do evento, né? E assim como a gente não gosta muito eu acho que o caminho não é de polemizar as coisas, mas a gente também concorda com o que a vereadora Rosneide, o vereador Pequeno falou aqui, né? Que eu acredito que uma das câmaras na região que mais produz indicações, produzem comentários, é a nossa, né? Isso em decorrência do que a gente tem trazido, tem pensado da sociedade com relação às demandas, das cobranças que nós temos feito, não só aqui no microfone, porque também não adianta a gente cobrar aqui e passar a semana ausente sem conhecer nem as necessidades reais do município. Então, assim, temos feito também bastantes cobranças quando nos deparamos com o gestor, com os secretários, porque, com certeza, assim como Vossa Excelência é procurado, nós também somos, e é um papel nosso, cobrar, né, o que é necessário ser corrigido, né? Teve muitos acertos, mas há muitas coisas também a serem corrigidas. Então, assim, nosso papel tem sido feito, nós temos desempenhado cada vez mais dentro também das limitações, né, vereador Jacaré? Porque sabemos que existem limitações tanto jurídicas como constitucionais, como administrativas, para que o vereador se limite a isso. Então, assim, mas com certeza, e o que qualifica não só o trabalho dos vereadores é aqui, se nós fizermos uma reflexão dessa Câmara que hoje está aqui, nós vemos vereadores com vários mandatos, né? Então, assim, isso mostra que o trabalho deles tem sido aprovado pela população, e aí a gente também, imbuído desse mesmo espírito público de servir a população, temos aprendido com eles, e assim temos também cobrado pautas importantes, como essas que foram faladas aqui, tanto por Vossa Excelência, como pelos nobres colegas que me antecederam, porque o objetivo nosso, acredito, que é um só, que é fazer com que a população do município tenha uma gestão pública de qualidade, tenha uma Câmara aprimorada e tenha também uma Câmara municipal que represente os interesses da população, né? Porque finalidade outra não existiria se nós não trouxéssemos as demandas da população, mas também a fala e a cobrança do vereador, pelo menos no meu caso, não pode se limitar só a estarmos aqui na tribuna dessa casa fazendo e cobrando. A gente tem que estar no dia a dia, pelo menos tenho tido isso, e todos aqui também têm tido esse papel e têm feito isso, que é estarmos no dia a dia cobrando, estarmos visitando as comunidades para que a gente possa trazer de fato o que realmente aquela comunidade precise, para que a gente possa defender os interesses, que é para isso que estamos aqui. Então, parabenizo Vossa Excelência por todas as vezes que traz essas pautas, umas pautas muito importantes e que tem aprimorado cada vez mais, e temos aprendido com Vossa Excelência. E parabenizo os demais vereadores que têm cobrado diariamente aqui. Todos os vereadores nessa casa têm feito reivindicações, têm apresentado problemas e também têm procurado solucionar os problemas, porque a população nos cobra isso, né? E seremos avaliados depois pelo fruto que nós plantamos. Então, parabenizo essa casa de uma forma geral, os 9 vereadores, pelo brilhante trabalho, né? Onde a gente anda por aí afora, colegas vereadores, não vereadores, a população que assiste a sessão tem parabenizado essa Câmara, porque é uma Câmara diferenciada. Essa é uma realidade pelo o nível do debate, pelo o nível das cobranças, pelo o nível de trabalho de cada vereador. Então, que Deus continue nos abençoando, e eu e Vossa Excelência que estamos aqui de primeiro mandato, que a gente possa olhar para essas feras aí veteranas, como Rosneide, Jacaré, que estão aqui, que tem ensinado como
atuar na política e tem ensinado também como exercer o papel de vereador. Então, parabenizo a todos, que Deus nos abençoe, que Deus continue nos iluminando e continuando cada vez mais fazendo com que consigamos ser sempre harmônicos e coletivos para que a gente possa realizar um só objetivo, que é de servir ao povo. Então, meu muito obrigado, uma boa tarde, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Para o momento, são essas minhas palavras, senhora presidente. Presidente, só me permita aqui uma conclusão rápida. À vontade, vereador. Viu? Que, como diz o filósofo que agora esqueci o nome, só sei que nada sei, mas isso não quer dizer que a gente não sabe de nada, mas sim que não sabemos nada por completo e sempre temos alguma coisa para aprender, como também para ensinar. E a cobrança é feita por minha parte aqui, que espero que não tenha nenhum colega vereador se incomodado ou levado para o lado pessoal, mas é só no intuito de realmente tentar extrair o melhor daqui, porque eu tenho um conhecimento e uma parte de uma admiração particular por cada um daqui e reconheço um pouco da história, mas a gente faz esse tipo de cobrança para que a gente de vez em quando saia da zona de conforto e possa cobrar do gestor o que de fato ele seja. Não dono do município, mas sim gestor dos recursos públicos. E é nessa intenção que a gente faz esse tipo de cobrança, de vez em quando um pouco de forma mais incisiva. Mas reconheço também o trabalho de todos que aqui estão, mas queria que soubessem que realmente o intuito do que falamos aqui até o momento é extrair o melhor daqui e para que a gente não possa se acomodar simplesmente por ser situação ou oposição, até porque reivindicar o direito da população é o trabalho do vereador, independente da posição política que cada um tome dentro do seu grupo no município. Boa tarde ainda a todos, né, colegas vereadores, a mídia que nos assiste, funcionários dessa casa, nosso amigo aqui Luiz, obrigada por estar sempre presente, viu, Luiz? E a todos que nos assistem. Também quero iniciar minhas palavras, né, aqui, agradecendo a Deus por estar aqui mais uma vez, né, no exercício dos trabalhos. E deixar aqui também os votos de pesar aos familiares que perderam seus entes queridos, né? Familiar do nosso grande amigo Vandi, um motorista muito atencioso, né? Sempre tratando todo mundo muito bem. Então, em nome de Dani, né, sua filha, sua esposa Ana, deixar os votos de pesar a todos os familiares da família de seu Vandi, né, que uma grande perda na família, né, em menos de 4 meses, né, vereador Jacaré? Perdeu Nailton, né, seu pai, e agora essa surpresa triste da morte de seu Vandi, né? Deixar voto também de pesar a família de Ismar, lá do Canaúna, em nome dos seus pais, né? Sofredores também, como o Chácara falou. Você perder 4 filhos, né? Não é brincadeira, não. E em nome de Gastão e de todos os familiares que perderam seus entes queridos, que Deus possa confortar o coração desses familiares. Quero aqui também deixar os parabéns de hoje para minha sobrinha Rebeca, que está completando o ano hoje. Que Deus abençoe Rebeca com muita saúde, muita paz e tudo de bom. A minha amiga Meire também, colega Meire, colega de trabalho, que também está aniversariando hoje. Quero deixar aqui meus parabéns, que o Deus conforte, né? Que Deus abençoe as meninas com muita saúde e muita paz. Dizer que também aqui do Solícia, né, a família da criança que ontem estava na faculdade, e já comecei a receber as mensagens por conta que o menino, o bebê, é filho de Daiane, né? Daiane, que tem uma filha também com meu irmão, né, Gola. Daiane, que viveu uns tempos com meu irmão, e eu tenho. Ela é a mãe da minha sobrinha, né? E aí, Vivi, a minha sobrinha, já começou a mandar mensagem. Daiane também começou a mandar mensagem. E aí a gente se solicita com eles, né? E que, graças a Deus, né, que não aconteceu o pior. Então,
Nada mais, havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 29 de abril de 2026 e convoco os demais vereadores a participarem da 14ª sessão ordinária do dia 6/5/2026. Convido todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Salve alegre cidade querida, que pompeias em nosso rincão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, no fervor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levante, como insígnia de amor e de paz. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir, e este lago de liva tão boa, deu-te o nome de todo teu porvir. Os invernos na sua clemência dão-te parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote e pendência, és banhada na guarda invernal. Município que orgulha tua gente, pelo teu conhecido valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir. Este lago de liva tão boa, deu-te o nome de todo teu porvir. O progresso da terra perdura, engrandece o nosso país. O comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde quer que esteja o teu povo, tem teu nome no seu coração. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir, e este mar